Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Vamos então à liturgia deste domingo, dia do Senhor, o segundo domingo da Quaresma. O Evangelho está em São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, caríssimos, temos uma liturgia hoje já conhecida, né? É a transfiguração do Senhor, ou o missal dominical apresenta um outro título, um pai que sacrifica o filho. É a história que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, onde Abraão, por amor a esse Deus, por obediência, resolve então sacrificar o seu único filho Isaque, entregando a Deus. Também complementam esta liturgia o Salmo 115. Andai na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Terminando com Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 a 34. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Liturgia essa, riquíssima, belíssima. Então eu trouxe aqui para a gente discutir e conversar e refletir essa palavra, alguns tópicos aqui, porque daria para ficarmos aí um ano fazendo um retiro sobre essa liturgia. Pois bem, um pai que sacrifica o filho. O sacrifício de Abraão é a imagem do próprio Deus, que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós e por amor. Há uma semelhança intrínseca entre Abraão e Deus, nesse ponto do sacrifício. Então Abraão, ele é um pré-anúncio aí de que Deus iria enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Não que enviasse para morrer numa cruz, mas a morte de cruz foi consequência, consequência desse amor que superou todos os limites e foi até o final. E amou até o fim. O sofrimento, ele tende a fortalecer o homem. Imagina só o caminho que Jesus fez até chegar na montanha, até ser transfigurado.
Porque a transfiguração é a glória. Ali eu tenho Jesus como o Filho de Deus Altíssimo, encarnado no meio de nós, e também tenho todos os profetas e toda a lei. Há uma junção, ou seja, há uma perfeição aí. É a glória eterna. Mas antes dessa glória, havia o quê? Uma subida até essa montanha. O Cristo que carrega sobre si todas as nossas dores, sofre por nós. Então o sofrimento não é muito falado. Somente o oba-oba da transfiguração. Somente se comenta que Pedro quis armar uma tenda ali para que não descessem mais e ficassem adorando o Senhor e louvando e glorificando, porque ali estava muito bom, e estava mesmo. Mas antes disso tudo, houve um sofrimento, houve uma subida até essa montanha. O sofrimento tende a fortalecer o homem e dar sentido à sua vida. O fato de Deus não intervir de forma direta na ação do homem não significa que Deus nos abandonou o homem, mas o espera para um bem maior, e isso é o amor. Eu sei que é difícil de entender, até mesmo São Marcos coloca no seu evangelho a dificuldade da compreensão do tamanho do amor de Deus. O fato de Deus não intervir diretamente em muitas situações não significa que Ele não nos ama. Mas é que esse sofrimento, ele é capaz de purificar a nossa vida e dar sentido a tudo aquilo que nós somos, que cremos. Deus não quer sacrifício, mas Ele quer obediência. No exato momento que Abraão pega a faca para imolar, para sacrificar o filho, Deus o fala: para com isso, Abraão. Não faça isso. Deus já sabe que você o ama, e esse amor ele é incondicional, ele é capaz de tudo para chegar mais perto, mais próximo de Deus. Somente o homem pode separar o homem de Deus. Olha que interessante. Aqui em nossa arquidiocese de Vitória, algum tempo atrás, um arcebispo dizia que o povo salva o povo. E fazendo uma leitura da carta de Paulo, onde ele diz: quem é que pode nos separar do amor de Deus? Quem é que tem essa capacidade? Ninguém, a não ser o próprio homem. A ruptura, o distanciamento, não parte de Deus, parte do homem. É o homem que resolve em sua consciência, conscientemente, se afastar do caminho de Deus. E quando ele se afasta do caminho de Deus, ele não vai entender o sofrimento. Porque todos nós sofreremos, quer você próximo ou longe de Deus. Mas se você escolhe, se o homem escolhe ficar distante de Deus, ele vai se afastar aos poucos. Ele mesmo é o Senhor da sua própria vida. Deus nos dá o livre arbítrio e também o livre acesso ao seu coração. Apesar da salvação partir de Deus, o homem deve aceitar a salvação e fazer dela um plano de vida. A transfiguração do Senhor revela também o sofrimento que o Cristo deveria passar. É um pré-anúncio da ressurreição, mas antes da ressurreição houve o Calvário. Em Jesus há o pleno cumprimento da lei. O Filho de Deus se dá em sacrifício por amor a nós. Assim como Abraão iria sacrificar Isaque, Jesus Cristo foi sacrificado por nós. Mas a cruz, a morte de cruz, ela não é forte o suficiente para deter o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, que nessa quaresma nós possamos também nos sacrificar. O que é nos sacrificar? É que a nossa oração, é que a nossa ação
também nos transfigure, nos transforme, a fim de aceitarmos os desígnios de Deus Salvador para as nossas vidas. Que essa quaresma seja uma santa quaresma, um instante, um tempo de recolhimento, de reflexão sobre a vida, e pensar, e nos fazermos perguntas, nos questionar, em nossa vida, está havendo espaço para o Cristo ressuscitado, glorificado, mas também para o Cristo que sofreu na cruz? Ou simplesmente estamos pulando essa etapa? Será que estamos querendo ficar por demais na montanha? Será que não enxergamos que para chegar à montanha haverá fadiga, o sofrimento e a dor? Que todos nós tenhamos consciência desse amor de Deus por nós que nunca se esfria, que nunca se acaba. E assim não percamos um só segundo de cada dia, mas nos aproximarmos do coração de Cristo. A todos vocês um excelente domingo. Paz e bem.